O Flamengo é a nova Magazine Luiza, ou pelo menos a Magazine Luiza do futebol. Um estudo feito pelo Instituto Infomoney, especializado em negócios e finanças do futebol, constatou que o Flamengo é o clube que mais cresce suas receitas de forma orgânica, assumindo similaridade com as operações da maior rede de varejo do Brasil. Antes de seguirmos com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, deixando aquele like também, que é muito importante para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante e possa distribuir a um número maior de pessoas. Comente aqui se você concorda, se você não concorda. O importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema, um estudo feito pelo Infomoney constatou que o Flamengo é o clube que mais cresce de forma orgânica no futebol brasileiro e um dos que mais crescem no futebol mundial. O que é esse crescimento de forma orgânica? É justamente um crescimento nas receitas baseado na essência e na força da sua marca, sem investimentos ou um crescimento artificial, ou seja, você aumentar suas receitas injetando dinheiro que não necessariamente são de vendas dos seus consumidores ali regulares, de uma base sustentável, como é, por exemplo, a torcida do Flamengo. E aí assume uma similaridade com a maior rede de varejo do Brasil, que é a Magazine Luiza, em alguns pontos, como por exemplo, o Flamengo, ele é o clube que mais tem lojas no futebol mundial, são 180 lojas, né? E mais do que isso, essas lojas elas estão pulverizadas por todo o país e não só no país, inclusive fora. O Flamengo é o único clube brasileiro que possui loja oficial fora do Brasil, nos Estados Unidos, em Orlando. E aí, se a gente faz um comparativo com outros clubes do Brasil, e eu vou colocar esse comparativo baseado nos clubes das 5 maiores torcidas, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco, a gente vai ver, por exemplo, que o Flamengo hoje ele tem 180 lojas, como eu disse, espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Mas praticamente o dobro, ou quase o dobro do que tem o Corinthians, com 109 lojas, né? Já o Palmeiras vem ali com 30 lojas, já existe uma redução muito grande em relação ao segundo, que é o Corinthians. São Paulo vem logo abaixo, com 25, e o Vasco, ele é o clube ali, depois do Corinthians, que mais tem lojas, 46. Mas um dado importante a se constatar é a quantidade de lojas fora do estado em que está o clube. Por exemplo, o Flamengo tem 45% das suas lojas fora do Rio de Janeiro, quase metade das suas lojas fora do Rio de Janeiro. Corinthians, 7%, aí você vai para Palmeiras, 10%, São Paulo, 4% e Vasco, 11%, bem abaixo do número do Flamengo. E o que isso mostra? Que além do Flamengo ter uma grande rede de lojas no Brasil, essas lojas, em comparação aos outros clubes, elas são muito mais pulverizadas, né? Não só localizadas no estado onde o clube está. E isso aumenta a capacidade, a rede de distribuição e a capacidade que a marca, os produtos Flamengo, tem de tocar em diferentes localidades, em diferentes consumidores. Isso para a marca que está investindo e quer fortalecer ali a sua posição em determinados segmentos e mercados, isso é muito importante. Já, por exemplo, o Corinthians, que como eu disse, tem quase metade das lojas que o Flamengo tem, um pouco mais da metade das lojas que o Flamengo tem, mas em compensação, apenas 7% dessas lojas estão fora do estado de São Paulo. E o que isso mostra? Que existe uma grande concentração. Que a gente sabe, o Corinthians é um clube regional, é a segunda maior torcida do país, mas muito concentrado no sul e sudeste, especificamente São Paulo. Como eu falei, 11% ou 7% das suas lojas, elas ficam literalmente fora do estado de São Paulo. Então é muito concentrado. Ou seja, o Flamengo, e aí de novo, a associação que a gente faz, a Magazine Luiza, que é a maior rede de varejo, que tem como característica
está presente em vários pontos do Brasil, ou melhor, no Brasil inteiro, nos pontos mais longínquos, né? Então ela consegue atingir consumidores em diferentes locais, mesmo que distantes, em diferentes segmentos, em diferentes classes sociais, em diferentes tipos de consumidores, exatamente como o Flamengo está conseguindo. O Flamengo, 45% das lojas estão fora do Rio de Janeiro, ou seja, o Flamengo ele tem a capacidade de tocar mais pessoas em mais locais diferentes. E isso, quando você fala em solidificação da sua marca, segmentação dos seus pontos de venda, faz uma grande diferença. Não à toa, o Flamengo ele tem um faturamento de vendas de produtos licenciados de cerca de 30% do seu faturamento, enquanto outros clubes, como mesmo São Paulo, Palmeiras e Corinthians, vão apresentar em torno de 10 a 15% da sua receita total relacionada a produtos licenciados. Ou seja, o Flamengo tem o dobro de participação na sua receita final relacionada a produtos licenciados, justamente porque consegue tocar mais pessoas em diferentes locais, inclusive fora do Brasil. Ou seja, tem uma rede muito grande de atuação, e isso é muito importante para quem quer, como eu disse anteriormente, fortalecer sua marca em diferentes lugares. A rede de distribuição é ampla, a rede de influência do Flamengo, comercialmente falando, ela é muito mais ampla, ela não é segmentada, ela abrange todas as classes sociais nos mais diferentes pontos do país e também nos Estados Unidos, em Orlando, Flórida, que é um mercado cada vez mais fortalecido pelo Flamengo. O Flamengo tem lojas em shopping em Orlando. Então, isso mostra a força do Flamengo. Quando a gente fala, quando as pessoas falam, a gente fez um vídeo anteriormente falando da força do Flamengo, que hoje é o clube, é a torcida que mais consome produtos em diferentes lugares do Brasil, a torcida que mais consome produto, como isso derruba por terra o discurso, a narrativa que a torcida do Flamengo é terceirizada. Não é. Né? Isso derruba por terra um discurso clubista, bairrista, e mostra o poder do principal ativo do clube, que é a sua torcida e a sua torcida nacional. O Flamengo, com esses dados, mostra que realmente é o único clube nacional. Um outro ponto importante é que o Flamengo é o clube que mais tem lojas de produtos oficiais no mundo, mais do que grandes marcas, como Real Madrid, Bayern de Munique, que normalmente concentram as suas lojas nas suas capitais. Claro, são diferentes estratégias, a gente hoje sabe que tem os pontos online, né, as vendas online que ganham bastante margem, ganham bastante campo, terreno no mundo comercial de hoje, mas ainda assim a presença de lojas físicas, elas influenciam muito, principalmente no mercado em desenvolvimento, como é o mercado na América Latina, elas influenciam muito o crescimento de vendas. E o que a gente pode dizer que o Flamengo definitivamente é o único clube que consegue crescer de forma orgânica, um percentual muito relevante. Né? De novo, quando a gente fala crescer, em termos de receita, o Flamengo vem crescendo em média 15%, se a gente vai avaliar, nos últimos 5 anos, e de receitas orgânicas, quando eu digo receita orgânica, relacionada à venda de produtos licenciados, à venda de produtos relacionados, ligados à sua marca. É diferente de um crescimento, por exemplo, como um clube SAF, que tem receitas de investidores que não são sustentáveis, que não vão se prolongar ao longo dos próximos anos. E o Flamengo ele vem mostrando que esse crescimento de receita de 15% ao ano nos últimos 5 anos, eles são sustentáveis justamente por um ativo do clube, que é o principal, que é a sua torcida, e a diversificação da sua torcida nos principais pontos do país e fora do país. Isso já comprovado, não à toa, o Flamengo tem os melhores acordos comerciais da América Latina. Isso torna o Flamengo um produto como um todo muito mais vantajoso em relação aos seus rivais para fechar contratos publicitários, para abrir redes de franqueados, porque o franqueado vê nesse enorme sucesso que o Flamengo é um dos clubes que mais tem produtos licenciados, que o Flamengo é um dos clubes que mais tem fãs, clientes, torcedores distribuídos ao redor do país. Isso é uma receita de sucesso para que as lojas vendam e deem lucro, ou seja,
para que o Flamengo também possa abrir mais franquias e ganhar mais percentuais em cima das vendas dos seus produtos. Não à toa, ele tem praticamente o dobro de participação na receita total vindo de produtos licenciados em relação aos seus rivais. Esse é um dos motivos que levam o Flamengo a ser o clube mais poderoso do ponto de vista financeiro da América Latina e se colocando, se projetando a ser também um dos mais poderosos clubes do mundo. O Flamengo ainda tem uma margem muito grande para crescer se nós considerarmos que apenas 45% dessas lojas estão distribuídas fora do Rio de Janeiro, sendo que 70% da torcida do Flamengo é off-Rio. Bom, esses são os dados, esses são os comparativos. É um ponto de vista muito interessante que mostra a fortaleza do Flamengo no segmento comercial, utilizando o seu principal ativo, a sua torcida, para não só seguir crescendo, mas crescer de forma sustentável e orgânica. O clube que mais cresce de forma orgânica no futebol brasileiro, e com uma larga vantagem. Mas eu quero saber a sua opinião, então deixe aqui seus comentários. É muito importante, se concorda ou não, interaja, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas e até a próxima.